Efésios 6, a partir do verso 10. Efésios 6, a partir do verso 10. Vamos lá? Diz assim, ó. Na TV que aparece. Está aparecendo. Não aparece não, né? Na TV da frente. Ok, senão não tem problema não. Eu leio aqui do meu, não tem problema não, Tiago. Diz assim: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Vamos orar. Senhor, fale aos nossos corações. Queremos ouvir a sua voz, que nessa série de mensagens possamos receber exortação, ensinamento, edificação da parte do Senhor, e que possamos crescer no Senhor. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus, amém. Gente, nós estamos, na verdade, sempre numa guerra espiritual, sempre. Eu vou começar no slide 4 em diante, tá? Aqui. Bom, eu queria perguntar isso para você. Se um soldado fosse para a guerra de bermuda e chinelo, o que aconteceria? Fala para mim. Vai para a guerra de bermuda, chinelo e de camiseta. Qual a resposta? Ele não está preparado. Pode ser um soldado, mas não está preparado. Então, entenda uma coisa. Quando Paulo fala da armadura de Deus, essas palavras de Paulo é justamente para que nós estivéssemos sempre preparados. Amém? Estamos numa guerra, e existe uma armadura para essa guerra. Você não vai, a roupa que você trabalha não é a mesma que você usa em casa. Então, para cada, seja trabalho ou qualquer coisa, você tem uma roupa específica, né? Aquelas pinturas especiais que usa máquinas, spray, né? Você vê que é uma roupa especial, até para respirar. Máscara, porque pode ser um baita de um pintor, mas ele tem que estar preparado. Numa guerra espiritual também, na guerra espiritual que enfrentamos, precisamos também estar preparados, gente. Então eu fiz questão de colocar essa pergunta para justamente você entender por qual razão a gente vai maratonar 7 domingos nessa palavra. Da mesma forma, muitos cristãos estão tentando viver a vida espiritual sem perceber que estão em batalha. Às vezes a gente esquece disso. E tudo tem um lado espiritual. Muitas das vezes usamos a força do braço, somos carnais em determinadas situações. E existe o campo espiritual. Existe. Quando você começa a entender isso, você começa a se preparar mais, entender muito mais as coisas. Amém? E digo mais. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá? 5. Paulo começa dizendo: sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Isso nos ensina que nossa força não vem de nós mesmos. Não vencemos tentações, medos ou dificuldades sozinhos. Nossa força vem de Deus. Então ele começa a falar sobre a armadura. Olha, sejam fortalecidos em quem? No Senhor. Porque nós mesmos, nós não temos força, gente.
Nós somos fracos. Quem vence é Deus por nós. A natureza de Deus em nós que vence. Na quinta-feira a gente falava sobre isso. O cristão, o convertido, tem duas naturezas. Ele tem a natureza dele e a natureza de Deus. Então, quando você faz algo de bom, quando você resiste a alguma coisa ruim, não é a sua natureza, porque a sua é má. A sua natureza é ruim, a minha natureza é ruim. A nossa natureza está corrompida por conta do pecado de Adão e Eva. Mas o que resiste, o que leva a gente a fazer coisas boas, as boas obras, é a natureza de Deus em nós. Você quer ver um exemplo? Tem coisas que para o incrédulo não é pecado, mas para você é. Para ele não está nem aí. Mas por que para você? Por que a sua consciência dói mais? Porque em você existe uma natureza chamada natureza divina. E essa natureza te leva a ter consciência do que é bom, do que não é, do que é pecado, do que não é. Amém? Então quem nos dá força, quem nos coloca para frente, quem nos anima, é Deus em nós. Paulo, quando ele fala de fraqueza, ele fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então ele começa esse texto falando: sede fortalecidos no Senhor. E aí, gente, Paulo não diz sejam fortes sozinhos. Ele diz: sejam fortes no Senhor. Isso mostra que nossa força vem de quem? De Deus. Nossa vitória vem de quem? De Deus. Nossa resistência vem de Deus. Ninguém é forte sozinho. É isso, gente. Essa coisa de achar que é forte sozinho, que é autossuficiente. Eu não preciso, né? Eu sempre bato nessa tecla, essa questão de falar: eu não preciso ir à igreja. Deus não precisa, Deus está numa igreja para me receber. Você veio aqui hoje para cultuar a quem? A Deus, para desfrutar da comunhão e para se alimentar espiritualmente. Você chegou aqui pronto tanto para oferecer a Ele um culto, mas também para receber dele, como nós pregamos há 2 domingos atrás, o pão, né? O alimento. Então essas pessoas que têm esse pensamento de que não precisa, de que não preciso fazer isso, na verdade essas pessoas se acham autossuficientes. Elas acham que são fortes, que não precisa disso, que não precisa da oração do irmão, que não precisa abrir o coração para o outro, que não precisa da ajuda de ninguém, que não precisa... Posso falar a verdade? Essas pessoas acham que nem precisam nem de Deus, na verdade. E ninguém é forte sozinho. Sede fortalecidos no Senhor. E aí, digo mais: antes de qualquer luta, qualquer batalha, precisamos estar revestidos de Deus. É o 7. Sem Ele ficamos vulneráveis. Quem tenta lutar sem a armadura de Deus se cansa. Quem luta com a armadura de Deus permanece firme. Você já viu quando vem uma situação, você fala: ai meu Deus, mais uma. E você fala: eu não vou aguentar. E na verdade você aguenta. Na verdade não foi você, foi Deus. É o próprio Deus. Porque se a gente lutar com as nossas forças, a gente vai se cansar. Mas quando a gente luta com aquilo que vem dele, quando a gente depende da armadura dele, a gente permanece. Às vezes vem uma situação tamanha, né? Um deserto daqueles, e mexe com o seu emocional, mexe com você, mexe com a sua estrutura, mexe com tudo. Ainda mais nesse país que muitas coisas são incertas, né? A gente vive... Eu vi um jornalista essa semana falando que o mundo está muito instável. E tá, gente, está tudo muito instável. Agora em 2024 estouraram mais de 60 guerras. Em 2024 mais de 60 guerras estouraram.
Então está tudo muito instável, tudo acontecendo. Ninguém tem certeza de nada, né? Hoje você está aqui, mas só Deus sabe onde você vai estar amanhã. As coisas estão mudando muito rápido. E aí, vamos depender de nós mesmos ou vamos depender dele? Porque se você depender de você mesmo, você vai se cansar, você vai se frustrar. Mas se você depender de Deus, descansar nele, você vai permanecer. Amém? E aí, no 8 diz assim: a vida cristã não é só vir à igreja, cantar ou ouvir a palavra. Existe uma luta espiritual acontecendo todos os dias. Gente, eu estou apenas na introdução da palavra. As peças da armadura a gente vai falar nos próximos domingos. Eu estou aqui exatamente falando para você que existe um campo espiritual e que a gente precisa estar preparado para ele. Então entenda, vir à igreja é importante? Sim, só que isso não é o bastante. A nossa luta não está aqui dentro. Onde está, gente? Lá fora. Lá fora que vem a oferta do pecado. Lá fora que você divide espaço com o incrédulo. É lá fora. Aqui dentro, quando você chega aqui, é tão gostoso, né? Começando pelo ambiente, tão acolhedor, um café gostoso lá em cima, as pessoas amorosas, você se sente bem, um lugar acolhedor. A luta está lá fora. Quando você chega em casa, quando você tem uma luta interna contra os seus pensamentos, contra o seu sentimento, é uma coisa que muita gente não entende, que acha que vir à igreja é o suficiente. Não. A vida cristã não se resume aqui nessas quatro paredes, é lá fora. É lá fora que está a nossa luta. É lá fora que você é provado, é testado, né? Pode acontecer situações dentro da igreja? É claro que pode, mas a nossa luta maior é lá fora. E aí, gente, no 9, eu queria até ler com vocês isso. Paulo deixa claro o seguinte: nossa luta não é contra pessoas, nossa luta não é contra o seu colega, seu vizinho, seu familiar, seu professor, ou quem pensa diferente de você. A nossa luta é o quê? Espiritual. Eu vou citar um exemplo para você. Às vezes você está na sua, quietinho, e de repente vem uma pessoa do nada e quer arrumar confusão com você, ou coisas assim parecidas. Todo mundo mas mirou você. É que eu falei, se você começar a olhar com os olhos espirituais, você vai evitar muita coisa ruim na sua vida. Porque a nossa carne grita, né? Se alguém pisa no seu calo, a carne fala para você o seguinte: você tem que revidar. Mas quando você olha com o olhar espiritual, entendendo que aquilo pode ser uma artimanha de Satanás, você evita um confronto. Você evita. Essa semana teve uma situação de um policial, não sei se vocês viram, lá acho que foi no Rio de Janeiro, se não me engano, que ele atirou numa pessoa que estava xingando ele. E aí tem um outro policial que é especialista nisso, falou: olha, se você não suporta, falou para os policiais, se você não suporta xingamentos, você vai atirar numa pessoa que está xingando em você, por mais que você tenha autoridade, você não pode segurar uma arma. Aí fiquei pensando nisso. Você vê, a gente é instigado o tempo todo. O tempo todo. Teve a morte da moça, né, da corretora, que foi assim, quantos processos aquela moça entrou com ação contra o síndico, reclamou, já tinha um ódio no ar, todo mundo via isso, mas subestimaram o ódio de uma pessoa. E a Bíblia diz: cruel é o furor, impetuosa é a ira.
A gente não pode subestimar o ódio de ninguém, pessoal. O mundo está muito... Por isso, se você passar a entender o lado espiritual de tudo, muita coisa você vai evitar na sua vida. Não, eu vou orar para fulano. Não, vou deixar isso para lá. Se é o diabo para tentar tirar a minha paz, eu vou. Sabe, não, eu vou. Porque quando você começa a entender isso, você, na verdade, está respondendo para as ofensas que você recebe, que é a sua luta espiritual. Eu sei que ninguém tem sangue de barata, não é isso que eu estou falando. O que é certo, o que é errado. Mas eu estou falando para você que nós estamos numa luta espiritual, que se você tiver o olhar espiritual, muita coisa ruim você vai evitar na sua vida. Às vezes o inimigo usa situações para tentar desanimar, causar medo, gerar dúvidas ou esfriar a nossa fé. O diabo é espírito, é um espírito. Se ele é um espírito, ele precisa usar alguma coisa, usar situações. O apóstolo Pedro fala que ele anda ao nosso derredor como um leão procurando espaço para nos devorar. Então ele vai usar, ele é astuto. Ele é astuto, o que ele puder usar contra nós, ele vai usar. Amém? E digo mais. No 10, Deus não nos deixou desprotegidos, gente. Deus sabia que enfrentaríamos batalhas. Por isso Ele nos deu uma armadura completa. Deus não apenas manda a gente lutar, mas Ele equipa para lutar. Cada peça da armadura tem um propósito. Nada é por acaso. Inclusive, deixa eu colocar o 11 de uma vez, que emenda com isso. Pode ir lá. Cada domingo será uma peça da armadura: cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do espírito. Então cada domingo a gente vai falar uma peça. Domingo que vem nós vamos falar do cinturão da verdade. Cada peça dessa, existe por detrás dela um propósito. Poderia falar tudo aqui hoje, mas eu não quero fazer isso, porque a gente pode digerir essa comida, bem devagar, sem pressa. Amém, gente? Sem pressa. Vamos comer devagar, vamos degustar isso, bem devagar. Hoje você está entendendo o seguinte: a minha luta espiritual, eu preciso estar pronto para ela, todos os dias. Aliás, o 12 diz assim: cada um responde para si: como está a minha vida de oração? Como está a minha vida de oração? Aí você começa a entender: tá, eu preciso me equipar espiritualmente. Na prática, pastor Joel, como fazer isso? Começando com essas perguntas: como está a minha vida de oração? Existe uma batalha. Eu tenho um ser comigo que me capacita. Eu tenho alguém comigo que me escuta, que me ouve. Inclusive, esse alguém me concede a armadura dele. Eu preciso falar com esse alguém todos os dias. Amém? Eu preciso. Como eu vou lutar espiritualmente se eu não falo com quem me capacita? É igual, vou dar o exemplo do filhinho da Paloma, né? Do Emerson. Ele fica para lá e para cá, o menorzinho, que ele chama o menorzinho, Julia. Para lá e para cá. Aí quando ele perde a Paloma, ela fica caçando. Aí vai abraçar ele, não quero. Ele fica caçando quem? Quem que está caçando? A mãe. Onde ele se sente seguro, onde ele se sente protegido. Então Deus é quem nos concede a armadura. Como eu não vou falar com Ele? Se é Ele quem me capacita, eu preciso estar falando com Ele, me comunicando a Ele todos os dias. Eu estou falando assim para você entender, bem mastigado, porque às vezes a gente vai para a luta, conversa com todo mundo, fala com todo mundo, ainda mais hoje com o WhatsApp, né? Você manda aquele áudio e tal, aquela coisa toda, e às vezes não falamos com Deus. Então, na prática, como se equipar espiritualmente?
Aí, falando nele, ele apareceu. Ele aí. Como está a minha vida de oração? Segunda pergunta, gente. Tenho buscado a Deus diariamente? Porque a luta é de vez em quando? Diariamente. Todos os dias. E digo mais: esgota, cansa. Nem todo dia você vai se sentir forte. Tem dia que você acorda, né, como Miriam, dançando na presença de Deus. Mas tem dia que você acorda como Elias, querendo ficar dentro de uma caverna escondido. E aí, de onde vem a nossa força? Dele. Terceira pergunta: eu só busco quando eu preciso. A gente tem esse hábito, né? Quando a coisa aperta, quando fica tudo difícil, a gente ora mais, medita mais. Mas não deveria ser assim, porque a nossa luta é diária. Vou te dar um exemplo. Você sai de casa cedinho de manhã, você não sabe o que está te esperando. A gente não sabe o que espera a gente, mas Ele sabe. E aí, a importância da gente estar conectado. Senhor, vai na minha frente, Senhor, me guarda, Senhor, me dê sabedoria, Senhor, me dê paciência, Senhor, coloca as palavras certas na minha boca, me ensina a ficar mais calado, Senhor, me ensina a ficar mais quieto, Senhor. Deu para entender? Quando você começa a entender esse campo, você fala assim: meu Senhor Jesus, me dê sabedoria. E as pessoas hoje, na atualidade, elas estão bem diferentes de antigamente, pessoal. Elas não estão pacientes como antigamente. Está tudo muito louco, como eles dizem por aí. Você vê que depois da pandemia, a questão de ansiedade, a vida emocional ficou judiada. Tudo está muito instável, as pessoas, você não sabe, você vê, o camarada matou uma outra pessoa por conta de espaço, porque não aceitava ela dentro do prédio. Vocês viram lá a covardia que os adolescentes fizeram com o cachorro? 4 adolescentes, parece, não sei, mas parece que foi um desafio online entre adolescentes, de fazer maldade com os cachorros na rua. E essa geração está crescendo, gente. Por isso, Paulo fala: a nossa luta não é contra o sangue e nem a carne. Nossa luta é espiritual. Existe esse lado. Outra pergunta: tem me fortalecido na palavra? Estou numa luta, estou numa guerra, mas eu tenho me fortalecido na leitura diária da palavra? Tem me alimentado? Você vê, a gente vai ficar 7 domingos em 10 versículos. Parece muita coisa, mas não é. Se você separa ali 10, 20 minutos do seu dia para você ler a palavra, você recebe comida, você recebe alimento. Você vai receber força meditando na palavra. Amém? Ou às vezes, juntamente com a palavra, você pode um livro, escolha um livro bom. Claro, tenha filtro, né? Mas um livro que possa edificar a sua fé, de bons autores, de bons teólogos. Caso você queira alguma indicação, pode entrar em contato comigo que eu posso te enviar. Eu queria um livro que fale muito sobre isso, posso te indicar alguns. Mas algo que vai te alimentar espiritualmente. Cuidado aproveitando isso, cuidado com esses vídeos na internet que nós recebemos. Porque hoje em dia as pessoas gravam o que querem, né? E saem se compartilhando. Então cuidado com aquilo que você recebe. Uma vizinha minha me compartilhou esse vídeo desse pastor. Mas cuidado, porque o que está falando tem que estar alinhado com a palavra. Às vezes alguma coisa que pode, em vez de te trazer fé, vai lhe trazer dúvida, vai trazer confusão para a sua fé. Então, muito cuidado. Você não quer errar? Não quer errar? Bíblia. Bíblia. Pastor, eu não quero ser enganado por ninguém. Que livro você me indica? Bíblia Sagrada. Vai na Bíblia Sagrada.
ela não vai te enganar. Amém? E aí, gente, a armadura não é colocada só no domingo. É diária. Esse aqui é um culto a Deus. Você recebe alimento, mas eu tenho que ser verdadeiro com você. Isso aqui, esse culto não vai te equipar, vai te fortalecer, vai te ajudar. Você se equipa, se protege diariamente. Hoje nós estamos lendo Efésios 6. Mas você tem uma Bíblia, você pode ler outro livro, você pode se alimentar. Nós fizemos aqui, tivemos a oração, a adoração, a ceia. Mas nós temos mais 6 dias pela frente na semana. Então não é só domingo, porque a nossa luta é diária. E digo mais: quem veste só de vez em quando, fica vulnerável. Então só de vez em quando eu vou lá, lembrando que o nosso inimigo é como um leão que fica ao nosso redor procurando espaço para nos devorar. Então eu não posso de vez em quando, tem que ser sempre. Sempre. Vou dizer uma coisa para vocês: já vigiando é difícil? Já orando já é difícil, gente? Já lendo a Bíblia já é difícil? Imagine sem isso. É uma luta, é uma guerra. Amém? Dependa de Deus e não de você mesmo. Nenhum cristão cai porque é fraco. Isso é muito profundo, pessoal. Porque fraco, deixa eu colocar, é o 13. Porque fraco todos nós somos por natureza. A carne é fraca, sim. Quem diz que ela é forte? Ela é sempre fraca e sempre vai ser. Agora, o cristão cai quando tenta lutar sem depender de Deus. Então, quando você se fortalece em Deus, lembrando que o apóstolo Paulo nos diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando estamos fracos, aí que somos fortes. Então, fraco todos nós somos. Nós somos um bando de fraco. Só que quando dependemos de Deus, dependemos de sua armadura, nos tornamos fortes. Amém? Então, quer se fortalecer todos os dias? Dependa da armadura de Deus. Vá lá no seu cantinho, lá no seu quarto, seja no banheiro, na cozinha, no horário do seu trabalho, na hora do seu almoço. Vá lá, separa um momento. Senhor, me reveste. Senhor, me dê força. Senhor, me conduza. Você está para tomar uma decisão. Senhor, me capacite. Me dê o capacete da salvação para que eu tenha os pensamentos do Senhor. Amém, gente? Uma vez eu vi um trecho de uma pregação, achei interessante. O pastor falando assim: Deus está quantos metros de você? Qual a distância Deus está de você? E ele respondeu o seguinte: Deus está a uma oração da gente. Ou seja, se eu oro, se eu falo com Ele, eu tenho acesso a Ele. Amém? Então, muitas das vezes a pessoa se entrega aos pensamentos ruins, às tristezas, às coisas da vida, do mundo, porque ela não depende de Deus. A gente precisa dele todos os dias. Lembra do maná? Caía num dia, o povo recolhia, mas no dia seguinte o povo tinha que sair de novo para recolher. E Deus, tudo que Deus queria, que o povo dependesse dele. Vou só citar um pouquinho para vocês. De manhã, durante o dia, era uma coluna de nuvem, era uma nuvem. E à noite era uma coluna de fogo. O povo saiu do deserto, o povo precisou ser guiado. E quem guiou o povo no deserto? Deus. Então imagine, eles chegavam, paravam,
a nuvem lá paradinha. Então, quando a nuvem parava, eles paravam com tudo, armavam tenda. Imagine, milhões de pessoas. E sem avisar, Deus falava: Moisés, dá um toque aí para todo mundo, que amanhã a nuvem vai mover. Não. A nuvem simplesmente, sem avisar, sem nada, movia. O que o povo tinha que fazer? Guardar tudo, juntar criança, juntar animal, juntar todo mundo, desmonta a tenda, arma isso, arma aquilo, e vamos seguir a nuvem. Então, o que Deus mostrou quando o povo saiu do Egito? Eu quero que vocês dependam de mim todos os dias. Mas o povo preferiu um bezerro de ouro. Diante de tudo que eles viram o mar se abrindo diante deles, gente. Eles viram tantas coisas, fora as pragas no Egito que eles viram. E mesmo assim aquele povo foi cabeçudo, porque o povo começou a depender deles mesmos. Esqueceram de Deus. Então tudo que Deus quer do ser humano, dependência nele. E para terminar, precisamos estar atentos e revestidos. Deus hoje está nos chamando para acordar para a realidade espiritual, porque não é tempo, gente, de brincar de ser cristão. É tempo de estar revestido de Deus. Nós não estamos num clube social, não é uma brincadeira. A luta é séria, a coisa é séria. A coisa é séria. Cada dia mais vai ficando mais difícil o evangelho, muito, muito, muito difícil. A gente falava aqui na quinta-feira, até a Maria comentou sobre isso. Hoje o evangelho, infelizmente, ficou diluído. Cada vez mais vai ficando mais difícil o posicionamento cristão, você falar o que pensa, e às vezes você falar o que pensa de acordo com a Bíblia. Olha, eu não concordo com isso, porque a minha regra de fé, que é a Bíblia, fala que isso é errado. Só que para o mundo hoje, se você falar assim, você é preconceituoso, você é racista, e por aí vai. E aí, mais evidente isso, a nossa luta é espiritual. Essas leis que são criadas, tudo que é contra a nossa fé, tudo existe um campo espiritual, pessoal. Tudo. Por que isso? Você vê que, eu sei que existem muitas religiões no país, no mundo, né? Mas a cabeça mais buscada, o pescoço mais buscado é o do cristão. O livro mais atacado e o mais antigo é a palavra de Deus. E digo mais para vocês, já tentaram mexer nesse livro e estão tentando. Não teve outro dia lá um assunto que tinha que atualizar a Bíblia? Aliás, hoje já existe Bíblias adaptadas. Exato. Bíblias com traduções. Ah, não, essa igreja aqui é para esse público, então nós vamos colocar a linguagem, a nossa linguagem dentro da Bíblia. Mais uma vez, nossa luta, ela é espiritual. Amém, gente? É tempo de não ficar disperso, mas ficar bem atento. A nossa luta é espiritual. Precisamos da armadura de Deus todos os dias. Que sejamos um povo forte, dependendo de Deus. Não um povo forte que depende de si mesmo, mas um povo forte que depende de Deus todos os dias. Uma igreja rendida aos pés de Jesus. Uma igreja que é atraída, não por homens nem por nada, mas atraída por Ele. Não está aqui por ninguém, está aqui por Cristo, por Jesus. Amém, gente? Fique em pé no seu lugar, por favor. Senhor, obrigado por essa palavra, Deus.